Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para buscarmos a Deus, para meditarmos na sua palavra. Irmãos, toda vez antes de eu gravar esse vídeo aqui, de eu ligar a câmera para falar com você, eu peço a Deus uma palavra, uma direção. E Deus me mostrou claramente que muitos de vocês estão a um passo de desfrutar do milagre. Só que antes do milagre chegar, irmãos, a nossa fé é provada. Eu costumo dizer que você que tem pressa, você que não sabe esperar, tome muito cuidado, porque o diabo ele dá tudo de mão beijada, mas Deus ele só te entrega algo depois de ter a sua fé provada. Amém? Entendeu isso? Quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Vamos dar o exemplo mais clássico de todos, né? Aquele que todo mundo conhece. A nação de Israel estava lá atravessando o Mar Vermelho. Eles acabaram de sair de uma escravidão de 400 anos lá no Egito e de repente chegaram no deserto. Eles não desfrutaram da terra prometida logo de cara. Eles precisavam primeiro ser provados. E o tempo então passou e eles não foram aprovados, eles continuaram reclamando, sempre tirando nota baixa na prova, vamos assim dizer. E Deus não aceitou, falou, não, eu não quero isso. Eu quero um povo que me ama, que me obedece, um povo grato. Porque olha o que eu fiz na vida de vocês. E aquela geração, infelizmente, não acessou, não teve acesso à terra prometida. Mas foi somente a geração seguinte, junto com Josué e Caleb, que foram os dois que espiaram a terra e eles creram de verdade que Deus poderia entregar aquela terra. Só que, irmãos, antes deles entrarem na terra prometida, talvez eles pensassem assim, nossa, agora é hora da gente desfrutar da bênção. E quando eles estavam para entrar, eles descobriram, né, irmãos, que naquele lugar tinha muitos gigantes. Irmãos, não foi fácil, nunca vai ser fácil, não podemos ter essa ilusão de que a vida cristã é uma vida de mar de rosas, não é assim. Quando eles estavam então para enfrentar a terra prometida, enfrentar aqueles gigantes, se não bastasse tudo isso, ainda tinha o Rio Jordão que eles deveriam atravessar. E eles estavam numa época em que o Rio Jordão estava na mais alta margem, tinha água demais, como é que ia atravessar aquele povão, irmãos? E aí fica uma questão, né? Será que Deus poderia abrir aquele rio, assim como ele abriu o Mar Vermelho? É isso que nós vamos ver hoje. Eu tenho certeza que essa mensagem hoje vai falar muito com você. Irmãos, nós precisamos dar um passo de fé. Você que está para viver um milagre aí na sua vida, você precisa fazer algo que Deus vai te pedir, que é viver pela fé. Esse é o momento decisivo, viu? Eu ouso dizer, esse é o momento mais importante. É o momento em que você vai conquistar aquilo que você orou. É claro que não é na sua força, mas é pela fé que você vai receber tudo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Eu já vou trazer a mensagem aqui. Antes eu só quero pedir uma coisa para você se inscrever no meu canal. Olha, todo dia, na oração da manhã, 5 horas da manhã, e a oração da noite, 6 horas da noite, tem sido uma bênção. Quantos testemunhos, olha, só posso agradecer ao Senhor, só Ele para fazer isso na nossa vida. Quantos milagres, né, nós temos vivido. Então, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e depois selecione a opção todas. Presta atenção nisso aí, é importante para você receber todas as notificações no seu celular, tá bom? Glória a Deus. Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero conversar com vocês sobre como Deus age quando nós decidimos obedecer, ainda que nós não enxerguemos o caminho completo. Olha, muitas vezes nós esperamos que o milagre aconteça antes de darmos qualquer passo, não é verdade? Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário, irmãos. Primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. E nós vamos ver aqui alguns exemplos que vão te inspirar a confiar ainda mais em Deus, porque Ele não abandona quem acredita na sua palavra. Pode ter certeza disso. Por mais que você esteja enfrentando desafios na família, no trabalho ou até na sua saúde, eu quero te lembrar que Deus é fiel e Ele é poderoso para abrir caminhos onde não existe solução aparente. Amém? Então nunca se esqueça disso que eu te falei lá no começo. O diabo dá tudo de mão beijada, mas Deus só entrega depois de ter a sua fé provada. E a gente vê isso muito claro na vida de Josué
que era o líder agora depois de Moisés. Moisés já havia morrido e Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, você vai guiar esse povo e eu vou colocar as palavras na sua boca, eu vou te dar direção. Aleluia. E aí a gente percebe, irmãos, que logo para entrar na terra prometida, Deus prova o coração daquelas pessoas. Elas estavam agora diante de águas profundas. As águas estavam mais fortes do que o normal lá no Rio Jordão, porque era época de colheita. E ainda assim, Deus falou: marchem, andem, sigam em frente, vocês não vão recuar. Eu farei o que for preciso, mas esse milagre vai chegar na vida de vocês. Então essa era a promessa de Deus. É como se o Senhor estivesse do outro lado do rio, batendo palma. Imagine um pai todo feliz, todo empolgado, dizendo: venham, filhos, venham, vocês vão conseguir passar. Venham, acredite em mim, confia no Pai. Sabe, irmãos, Deus é assim também conosco. Ele está sempre nos encorajando. Já reparou nisso? Muitas vezes você está aqui ouvindo essa palavra, ouvindo as orações, né, da manhã, da noite, e você muitas vezes está desanimado. Mas eu sempre trago uma palavra de encorajamento, porque é isso que Deus faz conosco o tempo todo. E nós vamos ler aqui agora, Josué capítulo 3, o versículo 15 e o 16. Olha só o que a palavra de Deus diz. Era a época da colheita e o Rio Jordão transbordava além de suas margens. Mas assim que os sacerdotes que carregavam a arca pisaram na água à beira do rio, a água que descia parou de repente a uma grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. Então a água se acumulou ali, e a água que descia para o Mar Morto secou, e todo o povo atravessou perto da cidade de Jericó. Aleluia, irmãos, imagine a cena aí. Os sacerdotes começaram a caminhar em direção àquele rio caudaloso, transbordando, sem ver nenhum sinal de mudança. Mas mesmo assim, eles decidiram obedecer, eles deram o primeiro passo e aí então o milagre aconteceu. Irmãos, a Bíblia conta que a água parou literalmente, a água não foi naquela região e o povo inteiro pôde atravessar em terra seca, assim como aconteceu com Moisés, o seu antecessor. Deus é fiel, irmãos. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele continua operando em nossas vidas. Amém? Isso nos mostra que nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele não é como o ser humano, que uma hora promete uma coisa e não cumpre, o ser humano mente, o ser humano inventa coisas, mas Deus não. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E talvez hoje você está vendo na sua frente uma grande barreira, como se fosse o Rio Jordão transbordando. Não olhe as circunstâncias. Irmãos, nesse momento decisivo, eu e você precisamos agir pela fé. Não olhe as circunstâncias, em vez disso, gaste a sua energia, a sua mente, o seu coração na presença de Deus, orando, fortalecendo a sua fé, tá bom? Inclusive, a Bíblia diz que nós devemos nos inspirar nos homens e mulheres do passado que alcançaram a promessa. Devemos imitar a fé deles. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 11. E tem também uma passagem muito forte falando sobre Abraão, o nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Sara era estéril, Abraão já era velho, ele não tinha mais fertilidade, muito menos a sua esposa, mas Deus fez um milagre na hora certa. Porque o milagre não depende do ser humano, depende de Deus. É claro, nós devemos alimentar a nossa fé, esse é o nosso papel, mas quem faz a obra é Deus e não queira saber como. E aí então Deus entregou a Abraão um filho, só que aquele menino cresceu e um dia Deus quis provar a fé de Abraão. E ele pediu o seu filho Isaque em sacrifício. Irmãos, aquilo não dava para entender, porque Isaque, ele representava a promessa de Deus de ter uma descendência numerosa. Mas Abraão, sabe o que ele fez? Ele não reclamou, ele não duvidou, mas ele decidiu obedecer mesmo sem entender. Olha só o que a palavra de Deus diz quando Abraão já estava pronto para matar o seu próprio filho. A palavra de Deus diz que naquele momento um milagre aconteceu e o filho dele não morreu. Olha só o que diz. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Você não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e ele viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Aleluia!
Irmãos, naquele exato momento, Deus revelou a provisão que já estava preparada. O carneiro, irmãos, representava Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus já tinha pensado em tudo. Da mesma forma, tem coisas que você está passando e você fica pensando, aonde é que está o milagre? Como é que Deus vai resolver essa situação? Onde está a provisão para esse momento que eu estou passando? Irmãos, Deus está presente, confie nele. Lembra do que eu falei lá no começo? Esse é um momento importante para você confiar, mesmo sem enxergar uma saída. Não queira saber dos detalhes, deixa isso com Deus, amém? E eu poderia passar aqui horas e horas contando os exemplos de pessoas que tiveram que confiar antes de receber um milagre. Mas tem um exemplo muito nítido no Novo Testamento que vai nos trazer uma grande lição aqui. A Bíblia conta que Jesus estava caminhando e 10 leprosos chegaram até ele desesperados porque eles queriam ser curados. Eles criam que podiam receber a cura, afinal de contas, por onde Jesus passava haviam milagres. E eles então se prostraram diante do Mestre e Jesus, em vez de curar eles imediatamente, sabe o que ele fez? Ele falou para eles o seguinte: vão e se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz em Lucas 17, versículo 14, que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Aleluia! Irmãos, Jesus não curou imediatamente aqueles homens. Isso nos mostra que nem sempre o milagre vai chegar de forma imediata na nossa vida. Ele simplesmente disse para eles se apresentarem aos sacerdotes conforme exigia a lei de Moisés. E enquanto aqueles homens leprosos estavam caminhando, eles foram curados. E nesse detalhe aqui está o segredo da fé, da obediência, irmãos. O milagre aconteceu no caminho, durante a caminhada. Você que tem orado aqui comigo todo dia, saiba que não tem sido em vão. Acredite em mim, Deus está vendo a sua perseverança, a sua fé e principalmente a sua obediência. Quanto mais você rejeitar o pecado, quanto mais você tomar decisões que vão te aproximar de Deus, quanto mais você fizer isso, mais Deus vai revelar o seu poder. Aleluia! E antes de nós orarmos, eu só quero ler uma última passagem. Olha só o que Jesus disse em João 14, o versículo 21. Ele disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E porque me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então, quando a gente obedece à palavra de Deus, nós mostramos que o amamos de verdade. E é durante esse momento que você está sendo obediente, que você está orando, louvando ao Senhor, se dedicando a buscar a presença dEle. É aí que Jesus se revela. É aí que Deus usa uma pessoa para falar com você. É aí que Deus usa a Bíblia. É aí que Deus fala no seu coração. Então, se você quiser experimentar milagres, não existe atalho. Você tem que passar pelo processo, tá bom? Então, como que você pode colocar isso em prática? Antes de nós orarmos, vamos fazer uma análise aqui. Em primeiro lugar, examine quais são as áreas que Deus te pediu para agir. Às vezes, irmãos, a gente começa a orar por algo grande e nos esquecemos de obedecer no básico, como perdoar alguém, pedir perdão, abandonar o hábito errado ou mudar o nosso jeito de tratar as pessoas mais próximas, não é verdade? Então, se você não consegue obedecer nesses pequenos detalhes, talvez Deus esteja te chamando hoje para rever o seu coração. Irmãos, a obediência no pouco abre o caminho para bênçãos maiores. Não se esqueça disso. Segundo lugar, não espere sentir que tudo está perfeito para você começar a agir. Irmãos, a fé não se baseia em sentimentos, mas é uma confiança muito forte que você tem em Deus, entendeu? Os sacerdotes precisaram colocar o pé na água enquanto o rio ainda estava cheio. Abraão subiu ao monte sem saber como Deus iria resolver a questão de Isaque, o seu filho. E os 10 leprosos foram se apresentar aos sacerdotes antes de ter qualquer melhora. Então, Deus quer ver essa fé corajosa no seu coração, dentro de você. Terceiro lugar, entenda que a presença de Deus ela vai te acompanhar na obediência. Assim como os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não é na nossa força que nós vamos conseguir obedecer, mas é pelo poder que vem do alto. E quando você decide dizer sim ao que Ele te manda fazer, pode ter certeza que você não vai caminhar sozinho. Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te carregar no colo se for preciso. E eu sinto aqui no meu coração que muitos de vocês estão realmente passando por momentos difíceis
simplesmente porque decidiram obedecer. Então, não desista, o Senhor está contigo e nessa oração de hoje tudo vai mudar. Amém? Então agora nós vamos levantar um clamor. Eu quero pedir para você fazer o seguinte: escreva aqui o seu primeiro nome e na frente você escreve assim, ó: Deus, eu vou dar o meu primeiro passo. Essa atitude simples, irmãos, de escrever é um ato de fé. É uma certeza que você está tendo de que o milagre vai chegar. Escreva aí o seu primeiro nome e na frente escreva: eu vou dar o meu primeiro passo. Glória a Deus. Agora eu quero também orar por você, pela sua família, muito importante. Então, no final, eu peço para você compartilhar. Vamos enviar essa mensagem, vamos fazer essa corrente de fé crescer e aumentar cada vez mais, tá bom? Glória a Deus. Feche os seus olhos então e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão na tua presença. Oh, meu Deus, obrigado, porque o Senhor está atento a cada detalhe de nossas vidas e o Senhor já tem um plano preparado, um plano perfeito, mesmo quando a gente não consegue entender todas as coisas. Oh, meu Pai, nós estamos aqui para reconhecer que precisamos de Ti e queremos declarar a nossa confiança na Tua palavra. Hoje nós vimos vários exemplos maravilhosos na Bíblia, como o povo de Israel atravessando o Jordão, Abraão confiando mesmo sem ver uma saída e aqueles 10 leprosos que foram curados enquanto obedeciam. Por isso, meu Pai, nós também estamos aqui para te dizer: queremos te obedecer, estamos dispostos a ir até o fim. Nos ajude, Senhor, nos dê força. Não tem sido fácil. Tem pessoas que estão aqui, meu Pai, diante de uma barreira que parece intransponível. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor está fortalecendo esta pessoa agora. Oh, meu Pai, eu peço que Tu visites agora mesmo aqueles que estão enfermos no corpo, enfermos na alma. Traga cura, Senhor, restauração, alívio para quem está sentindo dores muito fortes, pessoas que estão nos hospitais, com problemas cardíacos, doenças respiratórias ou qualquer outro mal, meu Deus, que está perturbando a saúde dessa pessoa. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço que agora, Jesus, cure essas pessoas, que elas venham ter alta, que elas venham ter um diagnóstico bom, positivo. E eu oro também, meu Pai, por esses que estão enfrentando batalhas emocionais, como depressão, ansiedade, medo ou solidão. Ó Senhor, envia o Teu Espírito Santo agora, trazendo conforto, paz e a certeza de que o Senhor não nos abandona. Assim como o Senhor curou aqueles 10 leprosos no caminho, visita, meu Deus, cada vida agora, que elas possam experimentar o Teu toque de poder enquanto elas se dispõem a obedecer a Tua direção. Oh, meu Deus, eu peço também por lares em conflito, relacionamentos quebrados. Quantos casamentos, meu Pai, parece que não tem mais jeito, é uma briga atrás da outra. Isso já acontece há muitos anos. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, coloca a Tua mão, Senhor. Eu consigo ver aqui, meu Pai, que não é fácil para muitas mulheres, não é fácil para muitos homens, mas eu creio que o Senhor pode trazer solução. Eu creio que o Senhor pode restaurar o amor, a compaixão, a compreensão, o respeito, a paciência. Ó Senhor, faça o que for preciso, ó Deus. Restaura esses corações. Tira a cegueira espiritual, meu Pai. Tem muitas pessoas aqui que estão cegas espiritualmente, não sabem o quanto elas precisam de Ti. E tudo começa quando decidimos nos humilhar na Tua presença. Por isso, meu Deus, nós nos unimos aqui em oração, unimos nessa grande corrente de fé, de esperança. Ó, meu Pai, quantas pessoas agora estão passando por crise financeira. Abra portas de emprego, meu Deus, oportunidades de negócio, traga sabedoria para administrar os recursos. E eu creio que nós vamos recuperar o que for perdido. Eu creio que nós vamos prosperar. Eu profetizo isso na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós não vamos viver mais na escassez, não vamos ficar mais devendo. O Senhor vai abrir portas na nossa vida. Tu és fiel, Senhor. Eu creio que no céu não tem escassez. Por isso eu te peço, Deus, derrama providência sobre cada pessoa que está precisando de um socorro agora. Eu creio, meu Pai, que da mesma forma que o Senhor abriu o rio Jordão, providenciou o carneiro para Abraão e curou aqueles leprosos no caminho, o Senhor começou a agir em nossas vidas. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e nós declaramos que Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Muito obrigado, Senhor, por nos dar essa paz, essa luz, essa força que vem do alto,
ela não vem de nós. E em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.